E aí, bora mergulhar de cabeça no mundo dos fundos imobiliários, os famosos FIs? A ideia aqui é bem simples. A gente vai entender os tipos que existem, os riscos de cada um e, claro, as oportunidades. Vamos nessa? Pensa só, já passou pela cabeça a ideia de ser dono, nem que seja de um pedacinho de um shopping center gigante? Imagina receber uma parte dos aluguéis de todas aquelas lojas. Ou então que tal um andar inteirinho de um daqueles prédios comerciais super imponentes bem no coração de uma cidade grande. Parece um sonho, né? Meio distante da realidade para a maioria de nós. Pois é, mas é aí que a mágica acontece. É para isso que servem os FIs. Eles são o caminho, o veículo que torna esse sonho algo totalmente possível. Com eles, dá para investir nesses imóveis incríveis sem precisar ter milhões na conta para comprar tudo de uma vez. Então, para a gente começar com o pé direito, precisamos entender a divisão mais fundamental desse universo. Pense nisso como o básico, o feijão com arroz do mundo dos FIIs, a diferença entre os fundos de papel e os de tijolo. E olha só, esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, o tijolo. O investimento é em imóveis de verdade, a renda vem dos aluguéis e o maior medo é o imóvel ficar vazio, desocupado. Do outro lado, o papel. O investimento é em dívida imobiliária, a renda vem de juros e o grande medo é o devedor dar o calote. São lógicas bem diferentes. Vamos detalhar primeiro o tijolo, que talvez seja o mais fácil de visualizar. A ideia aqui é bem direta, bem intuitiva mesmo. Ao investir, a pessoa se torna uma espécie de sócia daquele imóvel, recebendo uma parte dos lucros dos aluguéis. É o mais perto que se chega de ser, de fato, dono do imóvel. E quando a gente fala imóvel, do que exatamente estamos falando? Olha, a lista é gigante. Pode ser desde shoppings, escritórios de altíssimo padrão, até aqueles galpões logísticos enormes, super importantes para o comércio eletrônico, sabe? E ainda tem agências de banco, hospitais. A diversidade é um ponto bem forte aqui. Ok, mas nem tudo são flores, né? Vamos falar do risco. Se a grana vem do aluguel, qual é o maior problema que pode acontecer? Exato, não ter aluguel. A vacância, ou seja, o imóvel ficar vazio, é o grande fantasma que assombra os fundos de tijolo. E essa tal de vacância se divide em duas basicamente. Tem a física, que é o espaço mesmo, o metro quadrado que está lá vazio, sem ninguém usando, e tem a financeira, que é a consequência disso. É a que dói no bolso. É o dinheiro que o fundo deixou de receber porque aquele espaço estava desocupado. Beleza, entendemos o tijolo. Agora vamos virar a chave completamente e falar dos FIs de papel. Aqui a lógica é outra. Quem investe não é dono do imóvel, mas sim quem financia o mercado imobiliário. É como se o investidor virasse o banco da história. Mas como assim ser o banco? Na prática, o fundo compra títulos de dívida, como os famosos CRIs e LCIs. De forma bem simples, é como se ele emprestasse dinheiro para construtoras ou para outros projetos imobiliários e, em troca, recebesse esse dinheiro de volta com juros e correção. Então, se no fundo de tijolo o fantasma era o imóvel vazio, aqui, sendo o banco, qual é o maior pesadelo? É meio óbvio, né? O calote. O risco principal aqui é a inadimplência, o que a gente chama de risco de crédito. É a chance de quem pegou o dinheiro emprestado simplesmente não pagar a dívida. Certo. A gente já pegou a base, o papel e o tijolo. Agora, vamos complicar só um pouquinho e olhar umas ferramentas mais, digamos, avançadas nessa caixa. Os fundos híbridos e os de desenvolvimento. Os fundos híbridos são exatamente o que o nome sugere. É uma mistura, um blend dos dois mundos que a gente acabou de ver. A carteira deles tem tanto imóveis físicos, o tijolo, quanto títulos de dívida, o papel, buscando um equilíbrio. A grande sacada aqui é a flexibilidade, né? O gestor pode ir mudando o peso da carteira, botando mais em tijolo ou mais em papel, conforme o que ele acha melhor para o momento. Mas, claro, tem o outro lado. O fundo fica exposto aos dois riscos principais ao mesmo tempo, o da vacância nos imóveis e o da inadimplência nos títulos. Agora segura, porque a gente vai para uma categoria que é outra história, um perfil de risco bem mais apimentado. Nos fundos de desenvolvimento, o investidor não é o dono nem o banco. Ele vira o construtor. O foco aqui não é ganhar um aluguel todo mês, mas sim ter um lucro grande na venda do imóvel pronto. E como funciona essa vida de construtor? É basicamente um passo a passo. O fundo vai lá, compra um terreno ou um projeto no início, depois ele constrói o empreendimento e, por fim, vende as unidades prontas. Simples na teoria, mas bem complexo na prática.
O potencial de ganho é alto, claro, mas os riscos também, e eles são bem específicos. Primeiro, tem o risco de execução. A obra pode atrasar, os custos podem sair do controle, pode dar problema com licença, um monte de coisa. E depois tem o risco de mercado. E se na hora de vender os apartamentos prontos o mercado estiver ruim e ninguém quiser comprar? Complicado. Ufa! Para fechar nossa lista, vamos ver o último tipo que tem uma lógica completamente diferente de tudo que a gente viu até agora. É o seguinte: e se, em vez de escolher o imóvel ou o título, a gente escolhesse alguém para fazer essas escolhas? Essa é a premissa dos fundos de fundos, os FOFs. A lógica de um FOF é bem curiosa. Ele não vai lá comprar um prédio, nem um CRI. O que ele faz? Ele usa o dinheiro dos cotistas para comprar cotas de outros FIs que já existem no mercado. Ou seja, é um fundo que investe em outros fundos. Aqui, a peça-chave é o gestor. O resultado do fundo está literalmente nas mãos da pessoa que escolhe quais FIIs comprar e vender. Mas, um ponto de atenção bem importante. Existe o que a gente chama de risco da dupla taxa. Paga-se a taxa de administração do FOF e, de forma indireta, as taxas dos fundos em que ele investe. Beleza, passamos por tijolo, papel, híbridos, desenvolvimento e FOFs. Foi bastante coisa, né? Para ajudar a organizar todas essas ideias na cabeça, vamos olhar para um mapa final, um guia rápido que amarra tudo que a gente conversou. Olha que legal esta tabela. Ela bota cada coisa no seu lugar. Para um fundo de papel, o que a gente tem que olhar? A qualidade de quem está devendo e o risco, o calote. No de tijolo, o foco é na qualidade do imóvel, na localização. O risco, ficar vazio, a vacância. Nos de desenvolvimento, a atenção vai toda para o cronograma da obra e para a venda. O risco, atrasar ou não vender. E, por fim, nos FOFs, tudo se resume à estratégia e competência do gestor. E com isso, a gente fecha o nosso guia. Com esse mapa em mãos, a grande questão muda. Não é mais qual é o melhor FI que existe, mas sim qual dessas ferramentas, com seus riscos e oportunidades específicos, faz mais sentido para os objetivos e para o perfil de cada investidor. Essa é uma resposta que, agora, cada um pode começar a construir.